Meus irmãos, muita paz. Vamos conversar hoje sobre Deus, o de verdade. Né? Desculpe a voz que não está muito boa, está me recuperando de uma virose, e aí se eu tossir um pouquinho aqui, não reparem não. Então, Deus, o de verdade. Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: o que é Deus? Olhe que ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta que é Deus. Por quê? Porque Deus não é humano como a gente, não tem essa forma que nós temos, não passou por encarnações sucessivas para chegar à evolução. E o que é que os espíritos respondem para Kardec? Eles dizem que Deus é a energia máxima universal, causa primária de todas as coisas. Se ele é a causa primária de todas as coisas, é porque não existiu nada antes dele. Então, ele é o começo de tudo. E na Bíblia, se fala lá, tem lá na Gênesis, que ele é o alfa e o ômega, ou seja, ele é o princípio e o fim. Tudo está em Deus. Então Deus não é como Dona Vilma citou aqui há pouco. Deus não é aquele homem barbudo da pintura de Michelangelo na Capela Sistina, que aparece naquele homem barbudo apontando o dedo e Adão apontando o dedo para ele. E no meio dos dois surge aquela luz. Então ele não é essa configuração, ele não tem essa forma, essa formatação. E aí, hoje em dia, a gente ouve muitos falar, já há algum tempo, né, que o homem perdeu o endereço de Deus. Será que perdeu mesmo? No livro de João, o evangelista diz que o Espírito do Senhor habita em vós. Então, se o Espírito de Deus, se Deus habita em nós não perdemos o endereço de Deus. Agora, temos que ver se realmente estamos permitindo que Deus habite em nós, que Deus esteja conosco, que Deus ocupe o nosso coração e a nossa mente. Essa questão do endereçamento de Deus nos remete às religiões. As religiões, essas sim, deram o endereço errado, do Deus errado para a humanidade. E quando eu digo isso, eu não estou criticando nenhuma religião, porque todas as religiões são importantes. Não existe a religião que vai salvar, não existe essa religião salvadora. O Espiritismo não vai salvar ninguém, a Igreja Católica não vai salvar ninguém, nem a evangélica, nem a Umbanda, nem o Candomblé. A religião, ela é um caminho. E o caminho, cada um escolhe o seu. Como, por exemplo, para chegar aqui no centro, tem gente que vem aqui pela caixa d'água, sobe ali o Dona Nery, mas tem gente que não quer subir a ladeira da Dona Nery, que acha que é uma ladeira perigosa, vem pelo lado de cá, vem pelo Largo do Tamarineiro. Tem gente que vem andando, tem gente que vem de táxi, tem gente que vem de Uber, tem gente que vem de ônibus. Então, esses meios são as religiões. Então, as religiões são os meios. Mas Deus é um só. Agora, o que acontece? As religiões são humanas ou são divinas? Humanas. E, infelizmente, o ser humano procura sempre tirar proveito. Como se diz em bom baianês, tirar sua casquinha, né? Tirar proveito. Então, apresentaram à humanidade o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus que se vinga até a terceira geração, o Deus impiedoso, implacável, o Deus ao qual eu devo demonstrar temor, eu devo temer a Deus. É esse Deus. É o endereço desse Deus que deram à humanidade. E a gente vê muitas vezes os jovens hoje não querem saber de religião. Por quê?
porque apresentaram a eles esse Deus. Mas alguém apresentou a gente um outro Deus, não foi não? Quem foi que apresentou outro Deus? Jesus. E que Deus é esse? O Deus, exatamente, o Deus de amor. É esse o Deus verdadeiro. É esse o Deus que habita e que deve habitar os corações humanos. É esse o Deus que ele não vai nos salvar. Ele vai dar as condições para que nós nos salvemos. É outro equívoco que foi colocado nas mentes dos religiosos. Que a gente vai ser salvo, que alguma força exterior vai nos salvar. Não. Como diz de novo em bom baianês, não vai rolar. Cada um de nós é que vai se salvar. Deus nos dá as condições para que nós nos salvemos. E o Evangelho diz que Deus ajuda o homem através do homem. Ninguém fica esperando milagre, ninguém fica esperando que caia maná dos céus, como no tempo em que Moisés libertou o povo do cativeiro egípcio, e lá no deserto, enquanto se encaminhavam para a terra prometida, diz que chovia maná dos céus para matar a fome da população. Então, hoje não vai acontecer isso, né? Então, o Espiritismo, ele vem nos aclarar sobre essas coisas. Quando Kardec publica, quando os espíritos levam Kardec a publicar o Evangelho segundo o Espiritismo, é para que, dessa forma, se clarifique, se esclareça o Novo Testamento, a passagem de Jesus aqui na Terra, para que fiquem claras o que antes estava sob o véu das parábolas, da alegoria, e que não se tinha o sentido perfeito, o sentido exato de tudo aquilo que o Mestre Jesus fez. E Jesus falou porque ele queria esconder as coisas, porque ele queria colocar a candeia sob o alqueire? Não. É porque o entendimento do povo daquela época não permitia que ele fosse mais claro, que ele fosse mais direto, mais objetivo. E mesmo com esse cuidado, a coisa desandou, né? Crucificaram ele, imagine. Então, está faltando que as religiões façam essa clarificação, esse esclarecimento do Velho Testamento, que até hoje não foi feito. E as pessoas querem seguir as Escrituras ao pé da letra. Não querem, não se dedicam a separar o que é mito e o que é realidade, o que é fantasia e o que é verdade. Cabe esse aclaramento, esse esclarecimento, para que se entenda realmente que é Deus. E tem uma mensagem muito belíssima que vocês podem encontrar no YouTube, em vídeo, ou podem ler na internet, que é o Deus de Spinoza, que é uma mensagem linda, maravilhosa, que ele diz que Deus está em tudo, em toda parte. Ele está nas montanhas, ele está no céu, ele está nas estrelas, ele está em cada ser humano, nas flores. Deus quer que a gente seja feliz, que todos nós sejamos felizes. Ele não quer que nós vivamos seguindo rituais, que nós vivamos com medo do pecado, com medo do erro. Ele quer que nós exercitemos a oportunidade que temos de viver e, como seres viventes, construirmos a nossa felicidade, construirmos um eu melhor e assim construir uma humanidade melhor. Esse é o Deus de verdade. O Deus de verdade não é o Deus de gente que se diz cristã e manda as pessoas se armarem. Não é o Deus de alguém que se diz cristão e prega o ódio e coloca nós contra eles. Esse não é o Deus de verdade.
E quando nós falamos isso aqui, vou repetir, não estamos criticando nenhuma religião. Nós estamos criticando a postura dos religiosos que usam e abusam das religiões, que pregam um Deus equivocado, customizado aos seus interesses, customizado para dar poder e dinheiro para uma casta sacerdotal, e que não estão nem um pouco preocupados com os fiéis, com os seguidores. Todos precisam da religião, mas todos precisam compreender que religião estão seguindo e a que Deus estão seguindo, para não serem ludibriados. Jesus disse que haverão falsos cristos e falsos profetas, capazes mesmo de enganar os escolhidos. Nós estamos assistindo isso. Pessoas usando o nome de Deus em vão para ganhar dinheiro, para ganhar poder e para manipular as criaturas. O Evangelho é bem claro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, Jesus é o caminho para que nós cheguemos a Deus. Mas Jesus também não é o único caminho. Os budistas têm o caminho deles. Vão chegar a Deus? Vão, né? Os candomblecistas, os umbandistas, porque não seguem ali Jesus, que não seguem o Evangelho, eles não vão alcançar a Deus? Todos vão alcançar a Deus. Como eu falei há pouco, a religião é o caminho, mas o destino de todos nós é o mesmo, é o Deus. Nós precisamos atentar para estarmos caminhando para o Deus de verdade, o Deus que perdoa, o Deus que acolhe, o Deus que socorre, o Deus que abraça. O Deus da guerra, ele já não existe mais. Esse Deus foi o Deus de um tempo de ignorância. Foi um Deus do tempo da barbárie, em que os povos lutavam uns contra os outros. A guerra hoje não é de humano contra humano. A guerra hoje é de cada ser humano contra as suas mazelas, contra os seus defeitos de estimação, contra aquela sombra mal cuidada que nós deixamos que cresçamos dentro de nós, no lugar que está destinado a Deus. É por conta dessa sombra que nós vemos tantos desatinos, que nós vemos tanto mal proliferar, porque ao invés de permitirmos que Deus floresça, que Deus cresça, que Deus habite em cada um de nós deixamos as sombras ocuparem esse espaço vazio. Esse espaço que deve ser da divindade. Essa divindade que nós dizemos buscar. Mas, ao mesmo tempo, nós agimos de forma contrária e contraditória. Precisamos acordar para o que nós realmente queremos da vida. E vermos Deus com mais maturidade e com menos infantilidade. Porque nos foi dito que bastava orar que Deus ia atender. É verdade isso? Alguém que está com câncer, alguém que está com um aneurisma, alguém que está com uma doença grave qualquer, vai orar e vai resolver? Depende. Depende. Se a criatura já tiver, no momento, já tiver o merecimento, já tiver a condição de se curar, vai acontecer. Aí vamos dizer assim, o milagre. E aí o Evangelho diz que o milagre é uma obra da fé. E é verdade. Mas tem aquele outro que vai orar e não vai resolver. Foi Deus que castigou? Foi Deus que abandonou? Foi o que houve aí?
a questão do merecimento, é a condição nossa. Deus, Ele deu ao ser humano algo muito precioso, que é o livre-arbítrio. Mas o livre-arbítrio, ele implica em consequências. Nós precisamos assumir as consequências do mau uso do nosso livre-arbítrio, como também vamos usufruir do bônus do bom uso do nosso livre-arbítrio. Mas até aqui, a maioria de nós tem usado bem ou mal o livre-arbítrio? Infelizmente, mal. E, por exemplo, eu estou aqui, eu perdi a visão, aí eu vou dizer que a culpa é de Deus. Não, Deus é maravilhoso. Perdi a visão, por quê? Porque algo eu fiz em algum momento da minha existência de espírito eterno, espírito que não morre. O que morre da gente é o corpo físico. Nós trocamos de corpo, como nós trocamos a camisa, a calça, o calçado que a gente veste. Mas o espírito, ele é eterno. E quando a gente usa mal o nosso livre-arbítrio, como eu com certeza usei mal o meu livre-arbítrio, cheguei nessa encarnação, eu precisei passar por essa prova, por essa expiação, e agradeço a Deus por isso. Porque reencarnar é oportunidade, é a oportuna idade da transformação. Então, não é Deus que vai me salvar, sou eu que preciso me salvar. E isso é com cada um de nós, cada um com seus problemas, com as suas dificuldades. A gente precisa e deve orar, sim, mas sabendo que a gente pede a cura, mas aquela cura pode não vir. Mas se não vier a cura, virá a força, a energia necessária para a gente passar, enfrentar aquele problema. É essa a diferença. Não é aquele Deus que vir babar de cada um de nós. O que nós tivermos que passar na vida, nós vamos passar. Independente de Deus querer ou não querer. Porque Ele quer sempre o melhor para a gente. Mas nós passamos pela consequência do que nós fazemos. Precisamos ter essa maturidade, ter essa consciência. Deus não castiga, Deus não pune. Mas o projeto de Deus, ele é um projeto de longo prazo. O Evangelho diz que todos nós seremos deuses, que todos nós alcançaremos a angelitude. Jesus disse, tudo que eu faço, vós também podereis fazer. Nós hoje podemos fazer o que Jesus fez? Não. Por quê? Porque nós ainda estamos atrasados. Nós ainda estamos mais apegados à matéria do que à espiritualidade. Mas nós vamos chegar lá? Vamos. Então, esse é o projeto de Deus. É a construção da nossa evolução, da nossa angelitude. Até lá, nós vamos passar por sucessivas encarnações. E a depender do bom uso ou do mau uso, vamos ser mais felizes ou mais infelizes. Mas o que importa para Deus é que um dia, todos nós, estamos sentenciados, estamos condenados a sermos espíritos puros. É esse o projeto de Deus. Então, Deus não está aqui para cuidar das nossas mesquinharias, das coisas corriqueiras do nosso dia a dia. Porque tudo a gente, Deus. Vamos lembrar de Deus como uma força, energia máxima universal, a causa primeira de todas as coisas. É um ser que nós não temos ainda condição de imaginar em sua plenitude. É um ser superior do superior. Então, é uma grandeza, mas infelizmente nós apequenamos Deus. Nós tratamos Deus como se fosse um ser humano egoísta,
um ser humano vaidoso, um ser humano colérico, irascível, alguém que quer reverências, que quer adulações, que quer louvores, que vai ficar sentado num trono, ouvindo os cânticos dos fiéis. Esse é Deus? Deus tem mais o que fazer. Ainda mais que tem gente que canta bem, mas tem uns cantores, sinceramente, que não dá. Imagine Deus ficar a eternidade ouvindo aqueles cânticos. Não existe. Também o Deus que manda uns para o céu e os outros para o inferno. Existe? Não. O inferno e o céu é um estado consciencial. Não é um lugar, não é um espaço geográfico. O céu e o inferno, nós vivemos eles quando nós fazemos o bem ou fazemos o mal. Quando nós estamos buscando o bem, nós estamos fazendo o céu. Quando nós estamos fazendo o mal, estamos criando o inferno. Quando a gente vê nas obras espíritas falar do umbral, aquelas zonas trevosas, onde há sofrimento, onde as pessoas estão chafurdadas na lama, isso não é inferno, é um momento, porque passa aquele espírito recalcitrante no mal. É um momento porque passa aquele espírito que se equivocou. Mas a partir do momento em que ele mude o seu padrão mental, que ele mude o seu comportamento, que ele procure se adequar ao bem, ele vai sair daquele estado. Ele vai alcançar as zonas espirituais elevadas, vai alcançar as cidades espirituais, as regiões de elevação. Só depende de cada um de nós. O nosso céu e o nosso inferno dependem de nós. Tem gente que tem uma doença e passa por essa doença com resignação, aceita a resignação, aceita a enfermidade, porque tem consciência. Mesmo que às vezes não é espírita, não tem esse conhecimento da vida espiritual que nós temos, mas é uma pessoa que o seu espírito está cheio de Deus e compreende que está passando por algo que não gostaria de passar, mas que naquele momento está precisando passar. E a pessoa passa com tranquilidade, sem ódio, sem rancor, sem raiva. Já tem outro que começa a dar nervoso, que começa a blasfemar, que começa a culpar Deus, culpar a vida, culpar todo mundo. Então, é dessa forma que nós fazemos nosso céu e nosso inferno. Não é Deus. As mesmas pessoas que falam de céu e inferno dizem que Deus é justo e bom. E seria justo e bom mandar uma mãe para o céu e o filho dela para o inferno? Seria justo e bom fazer isso? Alguém que não teve nenhuma oportunidade na vida, que passou necessidade a vida inteira, o que de forma alguma justifica. Mas essa criatura, por essas contingências da vida, e por ter uma fraqueza de espírito, essa criatura acabou uma encarnação, vai queimar no fogo do inferno. Já outra fez suas atrocidades todas, chegou lá perto do fim da vida, se converteu a uma religião qualquer e passou, mudou, modificou. Esse vai para o céu. É justo? É bom? Então, precisamos analisar Deus com razão, com lógica. É outro conto do vigário que pregam para a gente. Mistério de Deus. Não existe mistério de Deus. Existe mistério da nossa ignorância. Os povos indígenas que habitavam aqui o Brasil, no começo, na colonização, eles não conheciam a arma de fogo. E aí tem aquela história do Caramuru, né, que a gente não sabe se é verdade ou se é lenda, mas conta-se que Caramuru, ele disparou a espingarda e aí os deuses passaram a chamar ele de Caramuru, que é o deus do trovão. Então, para eles foi um milagre.
é coisa de um Deus, o disparo de uma espingarda. Por quê? Porque eles eram ignorantes. Eles não ignorantes no sentido de ignorar. Eles ignoravam o que era uma arma de fogo. E assim somos nós. Tudo que nós ignoramos, nós achamos que é milagre, que é mistério de Deus. Deus não tem mistérios para nós. Agora nós precisamos nos preparar, nos esclarecer para que possamos compreender Deus, compreender o que Deus quer de nós, compreender esse mundo em que nós vivemos. Se nós repararmos a natureza ao nosso redor, vamos ver quantas maravilhas que Ele deixou para nós, né? A gente pega uma simples flor, uma simples florzinha ali do campo, que em 2, 3 dias você colheu ali, ela vai murchar, vai embora. E se a gente for olhar os detalhes, quanto cuidado, quanto esmero naquelas formas, né? Imagine se Deus faz isso com uma florzinha que vai morrer. Imagine com nós, que somos seres eternos. Imagine o cuidado, o zelo. Olha esse nosso planeta maravilhoso. Esse ar que nós respiramos, a chuva que fecunda a terra, que refrigera, o sol que nos aquece, tudo na medida certa, tudo para atender às nossas necessidades. Mas o que é que nós fazemos com isso? O que é que está acontecendo no país agora? Queimadas. E queimadas criminosas. E estimuladas por gente que se diz cristã. Por gente que se diz de Deus. E é verdade? Não. Não. E aí nós vamos lembrar também do passado, onde, em nome de Deus, se implantou no mundo inteiro a Santa Inquisição. E todo mundo que discordava dos postulados da igreja iam para a fogueira. Nós mesmos, espíritas, naquele tempo iríamos para a fogueira. Aliás, no Alto de Barcelona, o bispo de Barcelona queimou todas as obras espíritas. Porque aquilo era uma ameaça ao Deus Todo-Poderoso daquela época. O Deus que armava os exércitos em cruzadas, que invadiam, que tomavam as terras dos outros. Tudo isso em nome de Deus. Em nome de Deus, católicos e protestantes se degradaram até a morte. E ainda existem alguns conflitos nesse sentido. Tudo em nome de Deus. Hoje, em nome de Deus, e misturando esse Deus com política, estamos vendo aí acontecer no Oriente Médio a guerra de Israel com os palestinos. Vemos as atrocidades que estão acontecendo na faixa de Gaza. E botam o nome de Deus no meio disso. Não é verdade. Esse não é o Deus de verdade. Esse é o Deus dos seres humanos, desumanos. Porque o Deus de verdade, Ele quer paz, Ele quer amor, Ele quer o progresso da humanidade. Ele quer o crescimento da humanidade, material e espiritual. Por quê? Se nós evoluirmos também materialmente, vamos ajudar a evoluir espiritualmente. Se nós construirmos uma sociedade melhor, nós vamos ter menos fome, nós vamos ter menos doenças. E tendo menos fome e menos doença, mais rápido vamos evoluir. Vamos diminuir a marginalidade, vamos diminuir o índice daquelas pessoas que caem no crime pela necessidade, pela ignorância, pelo atraso. Então precisamos evoluir sim materialmente. Mas lembrando que o foco principal é o espiritual. Deus nos fez espíritos simples e ignorantes, destinados à angelitude, destinados a sermos como Cristo foi. Jesus Cristo, ele não nasceu Jesus Cristo. Ele nasceu simples e ignorante.
Ele passou por todos os estágios que nós passamos e estamos passando, até chegar à condição desse Cristo, que veio ao mundo nos ensinar o caminho da salvação. A gente chama o Salvador. Ele não é o Salvador. Ele veio nos ensinar o caminho da salvação. E o caminho da salvação é buscar Deus. Buscar o Deus que habita em nós, como disse João. O Deus que pulsa em nosso coração. Em cada volta que o nosso sangue faz em nosso corpo, aí está Deus. Na nossa capacidade de pensar, aí está Deus. Em cada flor, nos rios, nos mares, nas estrelas, aí está Deus. A nossa melhor oração para fazer a Deus é fazer o bem. Quando nós fazemos o bem, nós estamos orando a Deus. Quando nós desejamos o bem ao próximo, nós estamos orando a Deus. Quando nós buscamos agir com correção, com respeito, com dignidade, com caráter, nós estamos louvando a Deus. Nós não precisamos nos trancar numa clausura. Muito pelo contrário, nós temos que ir à luta, temos que ir para o meio da população. Não existe o povo de Deus e o povo do mundo. Não existe. Como na lição, o homem no mundo, de o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no mundo e precisamos viver com os homens do mundo. Porque é assim, é interagindo, é vivenciando, é compartilhando que nós vivemos e vivemos Deus. Porque Deus está nessa relação com o outro. É através de mim que o outro cresce e que eu cresço através do outro. É essa partilha, é esse compartilhamento que é Deus entre nós. Não é eu ficar trancado num lugar isolado, orando, achando que eu estou agradando a Deus. Não. Eu agrado a Deus, eu louvo a Deus, quando eu interajo bem, quando eu promovo o crescimento, o aprimoramento meu e do próximo. Então, religião é caminho, não é o fim. O fim é Deus, a religião é o caminho. Nós temos que buscar o melhor caminho e não nos deixarmos manipular por interesses estranhos à religiosidade e a Deus. É por isso que Kardec prega sempre que devemos crer, mas saber por que cremos. Que devemos passar tudo pelo crivo da razão. Porque esses equívocos que nós falamos, que acontecem em outras religiões, acontecem também dentro do Espiritismo. O Espiritismo não está imune a isso. Porque o Espiritismo também é feito por pessoas. E pessoas, cada um tem a sua vontade, tem o seu jeito, tem o seu querer. E o querer de muitos nem não é sempre o mais digno. Então nós temos que estar atentos para que não deixemos que o mal floresça dentro das casas espíritas. Precisamos estar atentos para que o bem floresça, para que Deus floresça. E Deus, quando Leon Denis foi perguntado se o Espiritismo era a religião do futuro, ele disse não. O Espiritismo é o futuro da religião. Por quê? Porque esse conhecimento trazido pelos Espíritos, ele não é privilégio do Espiritismo. Ele se aplica a todas as religiões. Esse conhecimento sobre o intercâmbio com os Espíritos, sobre a vida futura, sobre a pós-existência do Espírito, depois da morte, esse conhecimento ele se aplica na Igreja Evangélica, na Igreja Católica, na Umbanda, no Candomblé, no Budismo, seja lá onde for. Porque o conhecimento que o Espiritismo tem da espiritualidade,
ele não é só nosso. E é preciso que nós entendamos isso. E entendendo isso, nós vamos respeitar. A gente não vai achar que o espiritismo é melhor do que os outros, como muitas religiões fazem por aí. Isso não é ser de Deus. Isso é ser dos interesses. E é preciso que nós tomemos cuidado, para nós não cairmos nessas mesmas ilusões, que nós não peguemos o endereço errado, mais uma vez. Porque o endereço de Deus é dentro do coração dos bons. E Martin Luther King disse uma frase muito interessante, que ele falou que o problema não é a gritaria dos maus, o problema é o silêncio dos bons. Então nós não devemos nos silenciar ante os equívocos, ante os erros. Nós não vamos polemizar, mas nós vamos combater o erro, corrigir o erro, para que Deus prevaleça. Mas o Deus de verdade, o Deus que Jesus veio nos trazer quando ele falou do Deus de amor, quando ele disse que eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Ele veio transformar a lei mosaica do olho por olho, do dente por dente, a do Deus que destruía, que acabava, que se vingava, que se encolerizava, por esse Deus de amor, esse Deus de paz. Então, é esse Deus que precisamos trazer para dentro de nós. É esse Deus que está aqui, nesse momento, nos inspirando, que está aqui nesse momento nos abençoando, derramando sobre nós essas energias positivas. Nós não podemos, nós não conseguimos falar diretamente com Deus. Por quê? Imagine, Jesus Cristo, que é humano, um espírito humano como nós, levou 1000 anos reduzindo o seu padrão vibratório para que pudesse encarnar entre nós. Imagine Deus, né? Imagine a gente pegar, a gente tem aqui a instalação elétrica aqui, né? A gente pega com o aparelho de som aqui. Se a gente pegar o cabo de força que veio lá de Itaipu e ligar direto no aparelho de som daqui, o que vai acontecer? Vai explodir, porque a energia é muito forte. É uma energia que precisa passar por um transformador, como a gente vê nas ruas aí, para que seja adequado à potência do som. E a mesma coisa é Deus. Então, essa coisa de dizer, Deus falou comigo. Mentira. Ele pode ter sido algum intermediário que veio e falou. Mas Deus mesmo. Aí, eu já contei aqui essa história da série House, Dr. House, que um pastor foi internado e aí o médico que estava atendendo ele pediu um conselho ao Dr. House. E o Dr. House disse para ele, se o seu paciente ele fala com Deus, ele é religioso. Agora, se Deus responde, ele é psicótico. E é bem assim. As pessoas querem falar diretamente com Deus. Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele pode tudo, ele sabe de tudo e ele está em toda parte. Então, ele sabe do que nós queremos, do que nós precisamos, antes mesmo de a gente se dar conta disso. Quando as pessoas querem falar com Deus e que Deus responda, aí vai terminar no sanatório. Ou então no gabinete mediúnico, na desobsessão, para resolver o problema. Porque ou está doente ou está obsidiado. Porque Deus não fala diretamente. Agora tem os emissários, como ele mandou Jesus, como vieram os profetas, né, para trazer o ensinamento. E ainda assim, nós não aprendemos. Estamos aqui ainda nos debatendo com os nossos erros, com as nossas mazelas, com os nossos equívocos, e já passou da hora de nós corrigirmos e de lembrarmos de buscar esse
Esse Deus que está aí ao nosso lado, esperando que nós o aceitemos de verdade, que nós o deixemos morar no nosso coração, em nossa alma, habitar a nossa mente, guiar os nossos passos, nos consolar quando nós precisarmos ser consolados, que possa nos ensinar a evitar as doenças, as dificuldades, nos ensinar a usar bem o nosso livre-arbítrio e evoluir mais rapidamente, sofrer menos, passar por menos problemas, está em nossas mãos, na nossa aceitação do Deus de verdade. O Deus que não mente, o Deus que não prega fake news, que não prega o ódio, que não prega armamento, o Deus que prega tão somente amor. Fazer ao outro o que queremos que façam conosco. E resumindo, vamos lembrar de Jesus com um mandamento maior, e que ele fala que é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que aprendamos isso, que façamos isso acontecer, e lembrando mais uma vez do Espírito de verdade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Muita paz.